Escola da Graça Cast, começando pela Vinha FM, e você que nos acompanha pelo aplicativo, no canal da Vinha FM, em todos os lugares, seja muito bem-vindo ao seu encontro semanal com o nosso querido pastor Aloísio Silva, ele que já está aqui nos estúdios da Vinha e com certeza vai abençoar a sua vida. Estamos acompanhados aqui de alguns pastores, mas antes, pastor Aloísio, muito obrigado pela presença, que alegria termos início a mais um programa, estreou há pouco tempo, mas muitos relatos, já irmãos mandando mensagens, impressionados como é bom passar essa hora com o senhor aqui na rádio, pastor. Aleluia, obrigado Guilherme Rigonato, isso é uma grande bênção na minha vida. Quero cumprimentar a todos que estão conectados conosco, seja pela Rádio Vinha, seja pela internet. Nosso desejo é que você possa compreender a mensagem da graça. Por isso nós estamos chamando de podcast Escola da Graça. Então, para você que está ligado no nosso programa, já vai seguindo o pastor nas redes sociais, entra também lá no portal escoladagraça.com, onde você tem acesso aí a conteúdos exclusivos. E eu agora vou cumprimentar os pastores que estão aqui também, discípulos do pastor Luiz, querido pastor Marcos da Cruz, que é pastor lá da Igreja Videira do Portal. Pastor Marcos, uma ótima tarde, bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Guilherme Rigonato, fico muito honrado pelo convite. Uma honra poder participar dessa mesa aqui tão nobre, e vamos ser cheios da revelação da graça de Deus aqui hoje. Aleluia! Pastor Marco Aurélio, que é pastor na Igreja Videira Aparecida, a igreja com o prédio mais novo de Goiânia, né, pastor Marco? Boa tarde. Boa tarde, pastor Guilherme Rigonato, que alegria poder participar da Escola da Graça, esse podcast, e ter a oportunidade de estar aqui com o pastor Aloísio, com os demais pastores aqui, e poder aprender um pouco mais. Aleluia, fechando esse time incrível da Escola da Graça, pastor Marcos Mota. Pastor Marcos Mota, que está semanalmente conosco aqui, mas fala a verdade, pastor Marcos, que encontro especial semanal nós estamos tendo aqui, hein? Boa tarde, pastor. Sempre. Boa tarde, Guilherme Rigonato, pastor Guilherme Rigonato, que alegria poder participar aqui com esse time maravilhoso, né? Começando aqui pelo nosso pastor Aloísio, sempre uma alegria muito grande, pastor, estar aqui com todos vocês, né? E a graça de Deus, a gente precisa realmente ter ela como uma escola. Nós precisamos de uma escola da graça, porque eu estava pensando aqui, é difícil entender a graça porque aparentemente ela é irracional, né, pastor Luiz? Não, é ilógica. Ilógica, né? Ela foge completamente à lógica humana, porque qual que é a lógica humana? É que onde tem muito pecado tem que ter o quê? Muito castigo, muito juízo, muita punição. Mas qual que é a lógica do Novo Testamento? Onde tem muito pecado, superabundou a graça de Deus. Então isso é uma coisa enlouquecedora, né? Completamente fora do padrão. E esse negócio de revelação, precisamos dessa escola, né, pastor? Esse negócio de escola é para valer. Já vou fazer a pergunta então, pastora Luiz, é mais fácil ensinar um novo convertido à graça ou alguém que já vem com outros ensinamentos e de repente descobre a graça de Deus? E com certeza sempre é bem mais fácil ensinar para um novo convertido que ainda não teve toda aquela formação teológica. Então é claro que é mais simples. Mas, você sabe, o legalismo é algo que nós já nascemos com ele. A nossa carne gosta, né, de merecer as coisas, de fazer por onde e de fazer a barganha com Deus. Então é assim que as pessoas vivem no mundo, é tudo com base na meritocracia, no merecimento. Então, quando ela se converte, ela agora precisa de ter uma renovação da mente. Ela tem que entender que agora, no relacionamento dela com Deus, é o contrário. Quem merece, não recebe. Quem é menos merecedor e sabe disso, esse é o que recebe. Por quê? Porque graça é favor imerecido. É favor para quem não merece. Enquanto você acha que merece, você está desqualificado para a graça de Deus. Agora, pastor, é interessante o senhor falando, porque a impressão que dá é que quanto mais tempo a pessoa passou nessa escola da lei, na verdade tem algumas pessoas que parece que elas não conseguem sair, né, dessa mentalidade assim. Se não for uma obra do Espírito Santo mesmo ali. Parece que tem gente que não vai a vida inteira porque ele resiste. Ele resiste completamente o ensino
ele resiste o Espírito a agir nessa área na vida dele. Não quer dizer que ele não é crente, não quer dizer que ele não é salvo, mas não vai desfrutar de uma vida vitoriosa. O que eu ia falar, pastor, é que desconstruir, né, tudo isso que muitas vezes nós herdamos em algumas igrejas que prega sobre o legalismo, não é fácil. Mas existem algumas pessoas que já têm o espírito da graça, não é, pastor? Sim, claro, porque a pessoa, ela tem que cair em si um dia. Gente, eu não consigo cumprir todos os mandamentos. Eu não consigo cumprir tudo para me qualificar para ser salvo ou abençoado. Então, ela mesma chega a essa conclusão. Ela fala: Deus tem que fazer pela sua misericórdia. Às vezes eles não usam a palavra graça, né? Deus vai fazer pela sua bondade, porque assim, ela conclui que não consegue. Essa é uma pessoa bem-aventurada. Ela está compreendendo o conceito, ainda que ela não saiba, às vezes, explicar. Por isso, essas pessoas, quando nos ouvem, imediatamente se identificam. E elas dizem: não, mas eu já cria dessa maneira, mesmo sem ninguém ter me falado nada, porque o Espírito Santo é que nos ensina. Parece um pouco de cultura também, pastora Luiz. Assim, a pessoa colocou a cultura dela dentro da revelação da graça. Então, o pai dizia: eu vou te deserdar aí, menino, se você não fizer direito, você vai perder a herança. E aquilo mistura com o conceito de Deus. Meu Deus, Deus já me perdoou muito, ele não vai me perdoar de novo. E ele sabe que eu sabia que não podia ter feito. Aí vai misturando uma coisa com a outra, é difícil voltar atrás. Porque as pessoas acreditam que o pecado que Deus perdoa é aquele que você fez sem querer, né? Você fez sem querer, foi involuntário. Aí elas creem: Deus perdoa. Mas o que você fez, consciente, sabendo o que estava fazendo, aí esse é diferente. Vai te custar caro. Aquele dinheiro com a agiota, você sabia que não devia ter feito. Então, aí a pessoa fica indignada com o ensino da graça, porque ela diz: não, como é que essa pessoa que fez sabendo, agora você fala que ela é perdoada? Pois é, mas é preciso explicar uma coisa para você, querido ouvinte. Todo pecado é voluntário. Não tem ninguém que peca sem querer, não. Ele quis, entendeu? Ele pensou e fez. Agora, se você acha que por causa disso não há mais perdão para você, você está diminuindo a ação do sangue de Jesus, diminuindo o alcance da obra da cruz, né? Na cruz, Cristo fez algo sensacional. O que ele disse para o Pai? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, o Senhor colocou todos os nossos pecados na categoria de ignorância. Não sabe o que está fazendo, não tem noção do que está acontecendo, não é? Então, isso é graça de Deus. Mas lembra, o fato de você ser tentado, né? Todos nós somos tentados. Vem pensamentos na sua mente, não significa que depois não haja perdão. Aí você vai dizer: ah, pastor, você falando isso aí, você está estimulando agora as pessoas saírem e fazer tudo que dá na cabeça. Então, não é assim. A graça de Deus, ela nos educa, ela nos instrui, transforma, porque a obra da nova aliança, ela é completa. Deus mudou o nosso coração. Você ganhou um coração novo em folha. Você ganhou um novo espírito, né? Agora só precisa de fazer uma atualização de software. Essa é uma ilustração que eu gosto de usar muito. Faz sentido, pastor, atualizar o software? O hardware é o mesmo. Não, o hardware é que é novo. Você ganhou um coração novo. Aquele coração antigo, né, cheio de perversidade, saiu de cena. Você ganhou um coração de carne, agora sensível. Você ganhou um espírito. O espírito é a parte do nosso ser que sintoniza Deus, né? Estamos aqui na rádio. Você só é capaz de ouvir a rádio porque você está sintonizando a frequência. Então o seu espírito agora sintoniza a frequência divina, porque você ganhou um espírito novo. Mas o software é a sua mente, suas crenças, seus pensamentos. Esses não são novos. Você traz consigo. Por isso tem que ser atualizado. Eu, há um tempo atrás, comprei esse celular. E muito bom o celular. Aí, na hora que você liga, aí tem que fazer umas configurações. Mas antes de fazer qualquer coisa, apareceu uma mensagem.
que eu tinha que atualizar o software. Eu falei, mas é novinho. Acabei de comprar agora e já tem que atualizar, né? Mas é assim. Você também é novinho. Seu coração é novinho. Mas é preciso atualizar o software, pensamento, crença, para pensar de acordo com a palavra. Pastor, é muito interessante que eu ensinava o hardware como sendo o cérebro, né? Mas o senhor colocou agora sobre o coração, porque inclusive é mais bíblico. É claro. Gostei disso, porque É o claro. coração é o hardware. É claro. Muito Não, interessante. o seu corpo não é ainda, porque você vai ganhar um corpo novo. O seu corpo vai ser glorificado. Exatamente. Mas o seu espírito já é novo. O seu coração Muito já é novo. Amém. Agora, o software vai ter muitas atualizações. Porque, olha, depois que eu atualizei, quando eu comprei, já apareceu 2 ou 3 vezes a mensagem dizendo. Mensagem dizendo, olha, tem que atualizar o software. Aí tem embaixo escrito assim, você quer fazer agora ou deixar para depois? É só a única opção. Entendeu? Quer fazer agora ou deixar para depois? Você não tem saída, você tem que fazer. Mas o que a maior parte dos crentes fazem? Deixa para depois. Deixa pra depois. Não deixe. Não. Atualiza agora. Renova agora a sua mente. Então você vai atualizar agora, ouvinte. É o seguinte, vamos entrar então no quadro Veja a Graça. E eu já vou até atualizar o nome. Veja a Graça atualizando o software. Vamos lá, roda a vinheta. Muito bem, o irmão mandou uma mensagem e eu gostei, pastora Luiz, que ele disse que criou coragem ouvindo o programa. Então, significa que o programa Escola da Graça Cast já está dando frutos. Disse o seguinte, olá pastora Luiz e pastores, estou ouvindo o programa Escola da Graça e senti coragem para enviar essa mensagem. Minha história de vida foi marcada por muitos pecados que eu cometi e mesmo que eu peça perdão, continuo mal porque foram pecados graves. Sinto que ainda preciso compensar o mal que fiz para pessoas que me amavam. Meu pai já é falecido, não resolvi muitas diferenças que tínhamos. Hoje tenho convicção que a culpa foi minha, mas na época era muito imaturo para enxergar. Mesmo sem essa pessoa que eu ofendi, estando presente, Deus ainda pode resolver isso para mim, pastor? Olha, em primeiro lugar, você tem que entender que o seu pecado é contra Deus. Lá no Salmo, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, no Salmo 51, a Bíblia fala, você sabe, esse Salmo 51 foi escrito quando Davi estava se arrependendo do seu pecado com Batseba, né? Então, no Salmo 51, Davi diz o quê? Pequei contra o Senhor, verso 4. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Agora, veja, ele não pecou só contra Deus, vamos ser francos. Ele matou o cara, não é? Ele certamente forçou, abusou aquela mulher, né? Eu quero acreditar que ela não queria trair o marido, mas ele era o rei, ele usou do seu poder para usurpar o corpo dela, coisas assim. Então ele errou muito. Ele pecou contra muita gente. Exatamente. Mas quando ele vai confessar, ele diz: pequei só contra o Senhor somente. Por quê? Porque no final das contas todo pecado é contra Deus. Amém? Então, primeira coisa você tem que entender isso. Se o seu pecado é contra Deus, quero te dar uma boa notícia: Cristo já pagou. A dívida já foi quitada. Não interessa o tamanho do pecado. Entende? Cristo, o sacrifício dele é maior do que qualquer pecado ou a soma deles. Entendeu? Depois eu vou falar sobre isso. Então, o que Cristo fez é maior. Pare de olhar o tamanho do seu pecado. Segunda coisa, se você crê que Deus te perdoou em Cristo, quem é você para não se perdoar? Entendeu? Quer dizer, se você crê, Deus realmente que poderia te mandar para o inferno, mas ele te ama e te perdoou em Cristo por causa do sangue.
E aí você chega e fala, mas eu não me perdoo. Ah, por favor. Você precisa de confiar, crer e também praticar. Perdoe. Terceira coisa, tem pecado que você... Pastor, eu cometi esse pecado contra uma pessoa, eu roubei, né? Eu defraudei. Então eu preciso de restituir? Se for possível, sim. Se for possível, sim. Você pecou contra alguém, vai lá pedir perdão, né? Vai lá se retratar. Você pegou, devolva. Você roubou, devolva. Agora, se for possível, nem sempre é possível. Há um tempo atrás, um irmão chegou em mim com uma fita VHS. Não sei se você sabe o que é isso. Quem é da minha idade sabe. Então a fita VHS era usada em videocassete. Mas ele levou rebobinada, pastor? Então, ele estava mexendo nas coisas dele e ele encontrou uma fita VHS. Mas ela estava dentro de uma capa de uma locadora. Ou seja, ele pegou essa fita e nunca devolveu. Esqueceu. Aí ele veio me procurar, pastor, o que eu faço? Eu falei, uai, devolve. Mas aí, muito engraçado, porque a locadora não existe mais, ele falou. Eu falei, não é só essa que não existe, nenhuma existe mais, né? Todas deixaram de existir. Aí eu me lembro dele de falar, então eu vou entregar aqui na igreja, no gasofilar. Falei, não faz isso não, Deus não aceita fruto de roubo. É claro que eu estava brincando com ele, né? Então não tinha jeito de restituir, né? Não tinha mais jeito, impossível. Então tem coisas que é assim, mesmo assim você vai ser perdoado. Porque não Pastor, é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez. Agora eu acredito que muitos irmãos pensam que receber o perdão é uma questão de sentimento. Que isso era uma coisa que eu sofria muito e ouvindo a pergunta do irmão, que ele diz que mesmo, né, ali pedindo perdão, ele continua se sentindo culpado e com remorso, ou seja, ele não entendeu que ele tem que aceitar o perdão pela fé, apenas crendo que a palavra de Deus diz, mas ele quer sentir perdoado. Por quê? Porque os crentes são viciados em sentir. Eles são ensinados o tempo inteiro que tem que sentir. Então, tudo é por sensação. Mas a Bíblia fala que é por fé. É por fé e não por... É por fé. Então, não importa o que eu estou sentindo, a verdade é o que a palavra de Deus diz. Você tem que chegar ao ponto de crer. Pastor, tem algo errado sentir? Não. Se você estiver sentindo, ótimo. Então, às vezes eu sinto a presença de Deus. Outras vezes eu não sinto. Quando eu não sinto, quer dizer que ele não está presente? Claro que não, ele está presente. Eu apenas não estou sentindo. Agora, é bom sentir? É ótimo sentir, chorar, rir, né? Ter todo o êxtase espiritual que o Senhor tem para nós. Isso é ótimo, nada de errado. Mas isso não pode ser a base do nosso relacionamento. A base é a fé. Mesmo nos momentos em que eu estou sentindo até o contrário, eu creio no que a palavra de Deus diz. Isso que acabou de acontecer aqui foi a palavra de Deus atualizou o software agora na vida dos irmãos. Acabou de receber uma atualização. Às vezes a gente sente até medo, né? Deus diz, vai pra guerra. Você fala, meu Deus, mas só 300 homens, Senhor. O medo vem, né? Mas, pastora Luiz, é interessante. Mas não é só medo. Tem muita coisa que você sente. Então, por exemplo, você não sente vontade de orar. Eita. Entendeu? Tem dia que eu tenho vontade de orar. Tem dia que eu não tenho vontade de orar. Ah, não, se eu não tô com vontade, eu não vou orar, porque Deus não vai aceitar? Não, Deus aceita. Se for por fé. Entendeu? Então eu oro também quando não tem vontade. E é interessante que depois a vontade vem. A vontade é só uma sensação, não é verdade? Às vezes eu não estou disposto a fazer algo na igreja, por alguma razão, né? Me dá uma indisposição, mas eu faço assim mesmo. Pastor, Entende? é interessante o tanto que flui depois que você começa, mesmo você não querendo, naquele momento, começa a fluir. À medida que você vai orando. As sensações boas, Nossa, elas seguem a sua fé. Isso. Quando você crê primeiro, as sensações boas vão seguir. Exato. Ok? Mas não comece com a sensação, não dependa delas. Creia na palavra. Amém. Pastor, eu ia compartilhar, porque essa falta de revelação, né, acerca do perdão tem levado muitos crentes a viver uma vida de depressão, de angústia, né, às vezes até com sentimento de morte e
que o senhor, né, poderia passar para aqueles que estão nos ouvindo essa vida de consciência de perdão na vida cristã e sair, né, desse ambiente de morte, de condenação? Talvez existem pessoas que estão nos ouvindo agora em depressão, né, porque acha que fez algo tão terrível, nasceu de novo, mas carrega, né? Então, quando é que a sua vida cristã realmente começa? No dia em que você ouve a mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho? Que Deus enviou Cristo. Então, o Evangelho não é você subindo ao céu, não é você chegando a Deus, não, é Deus vindo a você. Deus enviou o seu Filho. Na cruz, pagou a nossa dívida. Nós tínhamos uma dívida com Deus. Nós tínhamos uma dívida com Deus de pecado, né? De injustiça. Cristo vem, cumpre as condições divinas e paga a dívida. O pagamento da dívida é por meio do quê? Do sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há pagamento de pecado. Então a moeda para o pagamento do pecado é o sangue. Jesus vem então e derrama o seu sangue para perdoar os seus pecados. Quando você é perdoado ali, naquele momento em que você crê, esse perdão não é só até aquele dia. Porque tem irmão que acredita nisso. Não, estou sendo perdoado até o dia da conversão. Depois da conversão, aí é outra história. Não. Você é perdoado completamente. Sua vida inteira é cravada na cruz. Seus pecados todos são punidos na cruz. Mas, pastor, até os pecados que eu nem cometi ainda, pois é, eu sei que isso parece loucura, não é? Mas já está perdoado. Ah, pastor, não fala isso não, tem gente que vai sair pecando. Não, a graça de Deus te transforma, filho. Muda o seu coração. E por isso que a primeira coisa é essa. Isso produz o novo nascimento. A primeira coisa é crer que você foi perdoado. Uma vez que você é perdoado, a Bíblia fala agora que você é declarado justo. E aí, meu querido, tem um montão de bênçãos para o justo. Mas na cabeça de muitos crentes, quem é justo? Justo é aquele que obedece os mandamentos. Não. No Novo Testamento, justo é aquele que recebeu o dom da justiça, que é Cristo. Você se tornou justo. Agora você é abençoado como justo. Sua oração tem muito poder agora, porque muito pode, pela sua eficácia, a súplica de um justo, porque você foi justificado. Ok? Então, ser perdoado é bom, mas ser transformado em filho é superior, né? Mas tudo isso aconteceu com você. Você é perdoado, você é justificado e agora nasceu de novo. Você se tornou filho. Como filho, você vai chamar Deus agora de Abba. Esse é o espírito da filiação. O Espírito Santo dentro de você vai clamar por Abba. Abba, Pai. É coisa maravilhosa isso. Então, é essa sequência que a graça de Deus vai produzir em você. Qual que é a resposta que se espera de cada um de nós? Só uma coisa: creia. Creia. Se você crê, você é salvo. Pastor, uma coisa que eu acho que também os irmãos confundem, porque eu confundia isso, que é a gente colocar a questão do arrependimento. Então, na minha cabeça, quando eu ia pedir perdão para Deus de alguma coisa, mas eu não tinha aquela sensação que eu me arrependi. Eu tinha aquela coisa assim, parece que eu tô falando só da boca para fora aqui. Eu não tô achando que eu tô sendo perdoado aqui. Então tinha esse Você não sentia conflito. o perdão, né, Marcos? Então, tudo é uma questão de moeda. Qual que é a moeda para você receber o perdão? Né? Então, só há perdão porque a dívida foi paga. Mas foi paga com qual moeda? Então, é simples você entender isso. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Mas se o sangue foi derramado, seu pecado está perdoado. A dívida está paga. Então você crê que Cristo derramou o sangue, então a dívida está paga. Qual que é o problema? Na cabeça das pessoas,
A moeda não é o sangue. É o choro. A moeda é a sua contrição. É o gemido, né, pastor? É mostrar o tanto que você está arrependido, que você nunca mais quer fazer de novo. Às vezes o argumento, né, pastor? Não, Deus, eu fiz, mas o senhor sabe, não foi só eu. Culpou também outra pessoa. Ele tenta se justificar, explicar o que aconteceu, né? Há uma série de coisas, porque ele acredita que isso é que vai convencer Deus a perdoá-lo, né? Por que as pessoas têm esse pensamento? Por causa dos nossos relacionamentos humanos. Então, se eu erro, peco contra o Marcos Mota, para eu ter o perdão dele, qual que é a moeda? É o sangue? Não. Não é. Marcos Mota não espera que eu vá derramar sangue. Ele espera o que de mim? Que eu vá lá, peça desculpa, né? E como eu sempre gosto de dizer, se tiver uma lágrimazinha caindo, ajuda bastante, né? Então, porque essa é a moeda. Então, se ele perceber que eu estou muito, muito contrito, ele acredita em mim. Se ele não perceber, ele fala, não te perdoo, você não arrependeu, você não mudou de vida. Isso aí é o horizontal. Mas com Deus, a moeda é o sangue. E Cristo já derramou o sangue. Então, você está perdoado. Então, você lançar a mão do sangue não depende de nada que você sinta ou deixe de sentir. É unicamente uma questão de fé. Pastor, e aí vem a questão da justiça própria, né? Porque quando eu quero fazer toda essa cena, que eu tô triste ali por causa do pecado e tudo, e achar que Deus vai me perdoar só por causa disso, é porque eu tô querendo que Deus pense que eu não sou tão ruim, né? Você tá querendo convencer Deus que você é bom. Isso. Que você é um cara legal. No fundo, você é gente muito boa, não é? Então, isso é justiça própria. Isso é merecimento. É você chegar diante de Deus e achar que pode barganhar com ele e comprar o perdão dele. Não pode. Não é pelo tanto que você chora ou se arrepende. Mas tem algo de errado chegar diante de Deus contrito, chorando, né, chateado porque pecou? Não, nada demais. Se quiser chorar, chore bastante. Nada de errado nisso. Arrependimento é bom. Isso. Agora, lembra, o seu perdão não é baseado nisso. É baseado no sangue. Pastor, e baseado nisso, nós podemos desenvolver uma crença errada também, né? Essa crença errada. Não, essa é a crença equivocada, né? A crença que eu sou perdoado pelo tanto que eu me entristeço, pelo que eu fiz. Uma crença equivocada. Então, essa crença equivocada vai produzir um monte de angústia na sua vida. Por quê? Eu pequei. Aí eu vou lá, choro. Só que depois eu volto a pecar de novo. Era só lágrima de crocodilo. Qual que é a conclusão que vem? O diabo põe na sua mente. Você é um hipócrita. Exatamente. Você não arrependeu de verdade. Aí você fala, mas dessa vez vai ser de verdade. Com mais força. Aí você chora, faz penitência, mais ainda. Mas aí você peca de novo. Aí você fala, meu Deus, que nível é este arrependimento? Aí o pregador ainda fala que você não arrependeu direito. O dia que arrepender, você é liberto. Coloca a boca no pó. Aí nunca chega esse dia. Você se torna um crente angustiado. Verdade. Não tem fé para coisa alguma. É totalmente desqualificado aos seus próprios olhos. Mas tudo por causa de quê? Uma crença equivocada. Muda a crença que muda as pessoas. Interessante, né, pastor? Porque se o inimigo consegue nos levar para esse campo, né, da crença errada, como a nossa fé é limitada, né? Porque nós não conseguimos orar, não conseguimos buscar o Senhor, e a consequência disso é nós não desfrutamos de uma vida abundante, né? Não, só a vida abundante na graça. Porque só há vida abundante quando você recebe sem merecer. Exatamente. Entendeu? Só há vida abundante quando você entende que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí você experimenta de fato uma sensação, né? Muitos gostam de sentir, de vida abundante. Porque a vida abundante não é uma sensação, é paz. A paz. Quanto mais paz você sente, mais vivo você está. Aleluia. Quanto mais medo, ansiedade, conflito, condenação, menos vida você tem. Verdade. Né? Então, paz, esse descanso na sua alma é absolutamente central na vida cristã. Aleluia. Pastor Luiz falando aí de arrependimento,
volta no erro, volta no erro. Me lembrei muito da minha conversa com a nutricionista, pastor. Falando, mas dessa vez eu vou conseguir fazer. Misericórdia. Dessa vez eu vou acertar. Mas ela mesmo já não se convence. Graças a Deus pela graça, né? Não, essa ilustração sua é ótima, porque eu também a vida inteira prometi para mim mesmo, eu não vou comer tanto, eu vou ser magro. E eu estou chegando aos 60 anos e continuo na queda, né? Continuo comendo. Entende? Então é preciso sim ser liberto dessa negociação com Deus. Você não consegue cumprir nada. Ou você ganha isso totalmente sem merecer, de graça, ou você não vai ter. Simples assim. Pastor, uma coisa que me ajudou muito nesse entendimento foi quando nós passamos a compreender o significado literal da palavra arrependimento bíblico, né? Que é uma mudança de mente. Essa mudança, o senhor usou muito a palavra moeda, né? O senhor deu o exemplo da moeda. A moeda é o sangue. Mas antes eu pensava que a moeda era o choro, era o arrependimento, era o sentimento de arrependimento, vamos dizer assim. Só que quando você entende que a palavra arrependimento é uma mudança de mente, agora a mudança já é entender que a moeda é o sangue de Cristo. Exatamente. Isso Quando é você maravilhoso. entende isso, me você ajudou está demais, tendo uma pastor. metanoia. Metanoia. Me ajudou Que é a demais palavra isso. arrependimento no Novo Testamento em grego. Metanoia, vem de duas palavrinhas, meta e nous, que significa mudança de mente, mudança de ideia, mudança de opinião. Quando Jesus começou o seu ministério, qual a mensagem que ele pregou? Diz a Bíblia: arrependei-vos, porque é chegado o rei. O rei. Então, quer dizer, Muita gente acha que é assim: arrependam do pecado, porque o reino chegou. Não, não. Não. Mude a sua opinião a meu respeito. Exatamente. Mude a sua opinião a meu respeito, porque o rei chegou. O reino é o rei. O rei chegou, por isso que o reino chegou. Aleluia. Mas se você não mudar a sua mente a meu respeito, sua opinião, você não vai entrar no reino. Esse é um outro assunto. Meu Deus do céu, essa é a Escola da Graça Cast te abençoando ao vivo na Vinha FM. Tem uma pessoa que mandou áudio para o pastor Aloysio. Pastor Aloysio, o senhor está aceitando áudio aqui no Escola da Graça Cast? Pode enviar. Envia pra gente que é um prazer responder. E esse aqui, inclusive, está trazendo muitos detalhes, então eu vou fazer assim, vamos rodar a vinheta do Aplique a Graça e a gente já volta com esse ouvinte falando com o pastor. Oi, pastor Aloysio, a graça e paz, me chamo Carlos e eu amo a palavra da graça, mas eu tenho tido dificuldade para aplicar na minha empresa, viu? Eu tenho funcionários que são mais difíceis que os outros e que estão sempre atrasando o serviço. Esse pessoal tem pedido mais oportunidade para consertar, eu tenho perdoado, mas eu tenho também sentido, pastor, que só a graça não está resolvendo a situação não, viu? Eu tô errado na maneira de conduzir minha empresa? Então, você é gracioso, obviamente, mas o relacionamento que você tem com seus funcionários não é baseado realmente na graça, não é? É baseado em quê? Em troca, é um comércio, uma barganha. Então, você está comprando 8 horas de trabalho dele, ele está trabalhando e você está pagando por isso. Entendeu? Isso é um contrato, é uma barganha. Nada de errado. O problema é quando você traz isso para Deus. Com Deus não é assim. O relacionamento com Deus não é barganha mais. É com base na graça. Mas o seu relacionamento na empresa é esse. Então, você contratou ele para trabalhar. Ele não foi trabalhar. Você está errado em descontar esse dia dele? Claro que não. Agora, você quer ser gracioso e pagar para ele o dia que ele não trabalhou? Você pode, o dinheiro é seu. Você faz como achar melhor. Agora, pastor, ele
tá repetindo isso, não é isso que ele falou? Ele continua fazendo, né? Faltando o trabalho. Então, lamentavelmente, você vai ter que trocar por um outro que cumpra o que foi combinado. Quer dizer, é uma pessoa que não tem tido favor. Uma pena. Agora, essa pessoa, esse funcionário, né? Ele tá relacionando com o chefe com base na barganha. Mas ele espera favor de Deus. Entendeu? Então são 2 relacionamentos. Você, como funcionário, chega diante de Deus e coloca a sua questão. Pede a sua bênção. Creia que vai ser sem merecer. E Deus vai abençoar você ao ponto de você não precisar de faltar ao trabalho, de ter alegria em trabalhar, de chegar lá, se relacionar bem com os seus colegas e com o chefe. Aí, quando o seu patrão for pensar em promover alguém, de quem que ele vai lembrar? De você, que está vivendo uma vida abundante, que está vivendo debaixo do favor, porque você é agradável, relaciona bem, é honroso, se submete, não falta o trabalho. E por que você faz tudo isso? Porque é a sua natureza, é a sua vida. Aí você ganha favor de Deus através do seu chefe. Mas o seu chefe relaciona com você baseado na troca. Dá para aplicar até para os filhos, né, pastor? Porque às vezes o filho erra, quebra um vaso caro, faz alguma coisa, traquinagem, e aí você pensa, eu vou ser gracioso, vou exercer, né, a disciplina, fica confuso. E os pais de hoje em dia são muito reféns dos filhos. Hoje em dia existe muito esse medo de o filho abandonar. Não, se eu for muito duro, meus filhos não vão gostar mais de mim. Falar aqui de criação de filho é um negócio, tem vários programas, né? Porque existe um monte de situações hoje em dia, né? As mães que trabalham fora, elas se enchem de culpa, né? Ficou o dia inteiro longe do filho, aí chega à noite, ela vai disciplinar o filho? Não vai, porque ela se sente culpada. Não é verdade? Então, há muitas questões assim envolvidas, mas eu vou te dizer, sobre essa questão aí de disciplinar, disciplina não contradiz a graça de Deus. Então, a relação dos pais com os filhos é sim baseada na graça. É muita graça, né? Uma mãe que se sacrifica por causa do filho. Ela fica sem dormir, ela fica sem comer, ela gasta horas e horas cuidando dessa criança. E ela faz tudo isso porque ama aquela criança. Aquela criança não está recebendo isso porque ela merece. É por amor da mãe. Isso é graça. Essa graça vai continuar depois. Né? Nenhum pai fala para o filho, olha, é o seguinte, você vai dar o dízimo do almoço. Se não der, você não janta. Nenhum pai fala isso. Quer dizer, o menino não comportou bem, mas ele vai ter café da manhã, almoço, janta, quarto, cama arrumada, ele vai ter tudo. Nada vai mudar. Agora, isso significa que o pai não pode corrigir? Claro que pode, deve, né? Mas o amor dos pais é incondicional. Isso é graça. Não depende do filho. O pai ama o filho porque é filho. Só por isso. Não é porque ele é mais bonito, mais educado, mais inteligente, nada disso. É só porque é filho. Isso é graça. Acredite, você é um filho amado dessa maneira. Pastor, queria voltar na relação empresário-funcionário, porque eu acho que essa essa questão do empresário ter graça, né, como o irmão colocou a pergunta. O relacionamento do chefe, né, com o funcionário é na base da troca, do comércio, da meritocracia ali, né, numa certa medida. Mas eu, como empresário, então, é correto eu afirmar que eu vou usar de graça no meu relacionamento? Por exemplo, eu vou respeitá-lo, eu não vou usar a palavra de condenação com ele, mesmo diante de um problema, eu não vou ameaçá-lo ali para gerar nele medo. Ou seja, no meu relacionamento com ele é tentando transmitir graça nessa minha conduta, assim. Olha, você vai ser uma pessoa correta. Se você é um servo de Deus, você vai ser uma pessoa correta, você vai tratá-lo com honra, com respeito, ok? Mas o que foi contratado, você deve colocar. Porque se você não fizer, cumprido, você não pode ser negligente com a sua empresa. Ainda mais se a sua empresa, vamos supor que tem sócios, né? E se você é chefe, você nem é dono. Então você tem que pensar no interesse da empresa. E isso é correto.
Mas isso não significa que você vai ser um abusador, vai tratar o outro de maneira errada. Não, nós somos filhos de Deus. Tratamos a todos com respeito, com carinho, com afeto, com honra, não é? Mas o outro não quer trabalhar, não pode receber. O que Paulo diz? Quem não trabalha também não coma. Entendeu? Mas Paulo, pregador da graça, é porque trabalho é uma relação de troca comercial. Mas a sua relação com Deus já não é mais assim. Pastor, o senhor usou a palavra contrato. O que tem entre a relação do patrão com o empregado, ele está baseado em um contrato. E no contrato tem as cláusulas, né? E os deveres de cada um. Direitos, né? E deveres. Direitos e deveres. Então é por isso que a graça, ela é muito mais no aspecto do relacionamento desse patrão com aquele funcionário. Mas não vai impedir ele de cobrar o que tem que ser cobrado do contrato. E você não deve ficar cobrando que pessoas sejam graciosas. Não, espere graça de Deus. A graça vem do céu. Tá me entendendo? Então, existe às vezes essa cobrança, né? Não, mas você não podia demitir, você tinha que ter tolerado. Não, isso é um contrato. Eu contratei o marceneiro para fazer esse armário. O marceneiro não fez. Então eu também não vou pagá-lo. Entendeu? É assim que funcionam os relacionamentos humanos. Isso não é errado. Agora, esse marceneiro não pode chegar em mim e dizer, mas você é um pregador da graça. Entendeu? Acho que você deveria me pagar. Cadê a graça? Entendeu? Essa é a mentalidade, né, pastor, de muitos crentes, né, que são funcionários, né? Ele acha que o chefe que é cristão vai ter que aplicar a graça Não tem irmão. em todos os momentos, né? Acaba misturando não tem as entendimento, coisas, né, porque não tem entendimento de relacionamento horizontal e vertical. Alguém me mandou uma mensagem esses dias fazendo um pedido e no final ele escreveu: pastor, estou fazendo isso porque eu creio que todo que pede recebe. Aí eu fiquei pensando, ele está achando que eu sou Deus. Alguém tem que contar para ele que eu não sou. Alguém tinha que contar para ele, porque esse versículo se aplica a Deus, não aos homens. Não significa que você pediu para o homem, você vai receber. Ok? Pode ou não receber. Agora, com Deus, a promessa é que todo o que pede, recebe. E com o homem, se ele não der, ele não tem que ser condenado por isso. Porque isso não é da alçada dele, é de Deus. Não, né? às vezes tem gente que não dá porque é mal mesmo. Não, porque sim. é avarento, porque não quer dar. Ok, mas você vai perdoar. Agora, Deus não é assim. Deus é amoroso, generoso, gracioso. Se você pedir, ele vai te dar. Pastor, tem até a passagem na Bíblia que diz que o funcionário que ele é tratado como filho vai querer herança também, né? Porque às vezes o patrão fica ali agindo como pai dos funcionários, ele vai ter que lidar também com o desejo de herança dos funcionários. Ou seja, é preciso ter bom senso. Sabe a beleza a respeito da graça de Deus? O senhor sabe que eu Vou aprendi ler, isso com o senhor vou há ler muitos para anos atrás, vou né, ler para pastor? você. Que eu confundia isso, viu? Eu queria tratar as pessoas lá, os funcionários de casa, como sendo filho. E aí, eu lembro do senhor ensinar isso há muitos anos atrás. Foi quando isso me protegeu tanto na minha vida, né? Essa sabedoria. Há muitos anos isso. O senhor nem lembra disso, não. Não, o que se espera, né? Daquele que está fazendo o contrato é que ambos sejam justos, corretos, cumpram. Né? Isso é justo aos olhos de Deus. Mas esse versículo da graça fala assim, Tito 2, verso 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Primeiro, a graça de Deus te salva. Educando-nos para quê? Depois, a segunda coisa que a graça faz, te educa. A graça te ensina. E ela ensina o quê? Renegar as paixões mundanas, viver de maneira sensata, justa e piedosa. Olha o que a graça de Deus faz. Ela te ajuda a vencer essas paixões pecaminosas, mas também te ensina a viver de maneira sensata. Então, sensatez é algo raro nesse mundo. Mas a graça de Deus te dá sensatez. Então, isso que o Guilherme colocou aqui é uma tolice, uma insensatez. Deus não espera que você vai tratar um empregado como filho. E o inverso também.
tratar um filho como se fosse empregado. Então é preciso saber todos os níveis de relacionamento. Aquela frase famosa dos empresários: essa empresa é uma família. Tem suas diferenças, não é exatamente uma família. Pastor, mais ou menos no mesmo tema, tem um ouvinte que colocou aqui: pastor, já perdoei dívidas antigas. Até achei que seriam melhor depois de perdoados, mas alguns foi perder ainda mais dinheiro depois de perdoar. É graça perdoar dívidas? O que devo fazer? É graça perdoar a dívida, mas é uma burrice emprestar de novo. Então, eu perdoei a dívida, agora eu perdi mais. Por que perdeu mais? Porque continuou emprestando. Então, esse é o ensino. Esse negócio de renovar a mente é fundamental. Qual que é o ensino? O ensino é o seguinte: olha, se alguém te ofendeu, perdoa e restaura a posição dele. Isso é uma invenção horrorosa, entendeu? Se o tesoureiro, Guilherme, te rouba, você deve perdoar? Sim, sempre. Mas ele deve continuar como tesoureiro? Não faz sentido. Claro que não, claro que não. Então, você não tem que restaurar obrigatoriamente a posição de alguém que errou. Isso depende muito de cada circunstância. Mas a questão, por exemplo, de emprestar. Você emprestou, a pessoa não pagou, você não é obrigado a emprestar de novo. E se ela perguntar por que, você fala: porque você não paga. Por que eu vou te emprestar se você não vai pagar? Então, o que você tem que fazer? Dá. Resolva, dá. Se você quer ser gracioso, não empreste, dê. Que o outro fica te devendo nada. Mas emprestar não é pecado. Emprestar não é errado, né? Se o outro está te pedindo emprestado, avalie se ele é um bom pagador, ok? E se ele deixou de pagar uma vez, você não é obrigado a continuar emprestando, não. Para com a gracinha. E nem é obrigado a emprestar se não quiser também, né, pastor? As pessoas se sentem obrigadas. Depende, não é verdade? Você, Guilherme, você tem necessidades. Aí você chega pro seu pai e pede um dinheiro emprestado para ele. Você acha que o seu pai tem obrigação ou não? Eita. Guilherme. A Escola da Graça tá ensinando demais. Tem obrigações. Você tem obrigações para com algumas pessoas. Não tem jeito. Então, quando você tem uma amizade muito próxima, há sim obrigações, né? Isso faz parte do relacionamento, mas não com Deus. Relacionamento natural, humano, horizontal, ok? Então, pastor, e se eu tenho essa obrigação e eu não faço, então é claro que você está pecando contra o irmão, porque a Bíblia fala: se você não cuida da sua casa, você é pior do que o ímpio, porque até o ímpio cuida do pai, da mãe, né? Cuida de filho. Porque hoje em dia tem esse negócio, tem gente que não quer cuidar do pai e da mãe. Entendeu? Isso é errado à luz do evangelho. Quer dizer, o filho tem obrigações com o pai? Tem. Entendeu? Então, às vezes você tem obrigações. Aí quando você tem obrigação, meu querido, você não deveria emprestar. Então, a minha mãe, eu fui o arrimo da minha mãe durante muitos anos, décadas, né? Sustentei ela e fazia isso em paz. Não era emprestado. Ela não tinha que me pagar nada. Fazia por amor, mas também fazia por obrigação. Sou filho. Eu tenho que fazer. Ok? Então, é só para esclarecer esse tópico, né? Não precisava de eu falar tanto, né? Pastor, fique à vontade. Eu quero fazer uma pergunta pro ouvinte. Você, ouvinte, está sendo abençoado? Pelo amor de Deus. Isso não é um programa, não. Isso é um pai, né? Glória a Deus. Você que está ouvindo, mande a sua participação pelo WhatsApp da Vinha. Entre já no portal escoladagraça.com e eu vou fazer um rápido intervalo. Na volta, nós já entramos com a perspectiva da graça. Atenção, hein? Neuralink criou um novo chip implantado no cérebro e tem alguém perguntando: Pastor Aloysio, já é a marca da besta? Cenas no próximo capítulo no Escola da Graça Cast. É rápido intervalo, nós já voltamos.
volta Escola da Graça Cash pela Vinha FM. Você que está participando, ouvindo as respostas do pastor Aloísio, cada um dos pastores presentes no programa de hoje, pastor Marcos da Cruz, pastor Marco Aurélio, pastor Marcos Mota. Agora que eu tô reparando aqui, são os 3 Marcos sentados aqui, pastor Aloísio. Será que foi de propósito isso? A Escola da Graça tem sido um marco. Eu acho que esse programa é um marco na nossa vida. Olha aí, ó. Aleluia! Que é isso? São marcos nas nossas vidas. Bom, nós vamos voltar aqui no quadro Perspectiva da Graça. Eu trago uma notícia e o pastor Aloísio, inclusive, já tem a pergunta sobre essa notícia feita, mas antes eu vou ler aqui o link. A produção, coloca na tela, por favor, a notícia do portal Tecmundo. Está escrito: Neuralink, o chip cerebral que foi implantado em um homem por Elon Musk. Esse chip foi implantado em ser humano em janeiro de 2024 e o paciente, que foi Nolan Albach, americano de 30 anos e é tetraplégico desde 2016. O chip registra e envia sinais cerebrais para um aplicativo, permitindo que o paciente controle um computador apenas com seus pensamentos. A notícia segue com muitos detalhes e a pergunta para a Escola da Graça. Pastor Aloísio, isso significa a marca da besta? Já pode ser um tipo de marca? Olha, com certeza é a tecnologia. A tecnologia está aí, está aqui diante de nós. Isso só mostra o quanto estamos próximos, né, da profecia de Apocalipse capítulo 13, que vai surgir essa figura que Apocalipse chama de a besta, muitos chamam de anticristo, e essa figura ele vai ganhar governo, vai ser um governo mundial, vai governar sobre todas as nações. E a Bíblia fala então que quando isso acontecer, ele vai colocar uma marca nas pessoas. E a Bíblia diz que quem receber essa marca não tem salvação. Ou seja, é uma marca que é uma blasfêmia. É uma blasfêmia. Então, a marca da besta em Apocalipse capítulo 13 não é só algo físico. É algo físico que foi feito pensando no espiritual. Ok? Muito bem. Hoje, a tecnologia já existe. Mas o fato de alguém usar da tecnologia não significa que ele está fazendo aquilo de maneira espiritual. Não tem nenhum significado espiritual por enquanto. Então, por exemplo, você tem um celular. Então, sua vida já é monitorada. Já sabem de você. Né? Quando eu chego nos Estados Unidos, eu abro o navegador, já tem propaganda em inglês para mim. Só faltou o seja bem-vindo à Flórida. Entende? Eles sabem tudo, sabem onde eu vou, eles ficam me monitorando, né? Meus hábitos, entendeu? Você já, hoje em dia, já tem um número, você tem o seu CPF, é um número. Ele só não está na sua mão, nem na sua testa, mas o número já tem. Entendeu? Então a tecnologia já está aqui, o chip, esse chip que está no celular, poderia estar debaixo da sua testa, da sua mão, poderia. Teve lugares que já fizeram essa experiência, não é? Mas ainda não é algo espiritual. Ainda não. Mas quando você lê a notícia, você deve saber, está cada dia mais próximo. Com certeza. Ok? Agora, o que a gente fica perguntando é, naqueles dias, né, do governo do anticristo, por que essas pessoas iriam querer receber essa marca? Então, a resposta que a gente pode encontrar à luz de toda a profecia é o arrebatamento. É o fato dos cristãos, se não todos os vencedores pelo menos, terem sido levados, desapareceram. Então, o que possivelmente o inimigo vai dizer? Olha, aqueles lá foram levados, abduzidos, para usar uma expressão. Se você não quer ser abduzido, então nós vamos colocar um chip em você. Aí naquele momento a pessoa está dizendo, eu não quero Deus, eu rejeito Deus, eu rejeito tudo isso, né? Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é rejeitar consciente, deliberadamente o Senhor Jesus. Pastora Luiz, uma pergunta para o senhor dentro disso. Nesse tempo, as pessoas ainda vão ter liberdade de escolher. O chip ainda não vai
controlar as pessoas, a vontade das pessoas. Não vai controlar as pessoas. O que a Bíblia fala? É que não vai poder comprar e nem vender. Aí se você não pode comprar e nem vender, como é que você vive? A vida vira um tormento. Não, aí você tem que mudar para uma cidadezinha aqui, interior de Goiás. E você vai ter que plantar sua comida, criar sua galinha, comer o seu ovo e fazer suas coisas. Porque você não pode mais vender nem comprar, porque você não tem a marca. E quem não tem a marca vai ser perseguido. Vai ser perseguido. Então é um tempo em que o dragão, né, que é o diabo, vai perseguir aqueles que estiverem aqui, os cristãos que estiverem aqui. É interessante. Vai ter cristão nessa época ainda. Pastor, é interessante que o argumento hoje, né, para ir para essa tecnologia é exatamente essa, né, de segurança, para não ser roubado, não ter o dinheiro roubado, o cartão roubado. Mas a gente percebe que vai, mesmo tirando o aspecto espiritual, vai chegar nesse ponto, né? Não vai nem comprar nem vender. Sim, provavelmente. Mesmo sem levar em conta que vai ser uma escolha espiritual, daqui a pouco vai ter o real digital. E aí você, para poder ter acesso a ele, você vai precisar sim de ter um número, vai precisar sim de uma série de coisas. Então, sem ele, como é que você vai ter acesso ao dinheiro? Não é verdade? Então, é claro que tudo que tem acontecido é para facilitar o controle. Porque no futuro, esse governo mundial, ele vai ser baseado no controle social. Controle com câmeras, né? Controle com chips e coisas desse tipo. Isso já é uma agenda. Essa agenda já existe. Ela é maligna, ok? Mas ainda não é a marca da besta. Só quero que você entenda isso. Mas já é a tecnologia que vai ser usada. É porque o pessoal, pastor, via muito deixados para trás. E a ideia é sempre aquela assim, é um símbolo. Então, antigamente era o código de barras. Aquele símbolo que você tatuou um código de barras, me lembro muito bem de um jovem, não sei por que cargas d'água, tatuou um código de base. E aí o pessoal já falou, colocou a marca da besta, não tem salvação. Então, quem colocar a marca da besta vai ter consciência que aquela é a marca da besta. Sim, ele tem consciência que ele está rejeitando a Deus. Ele está cometendo uma blasfêmia de rejeitar, não é? Tem que ser assim. Por quê? Porque não são coisas físicas que nos impedem de entrar no céu. Porque esse é o pensamento comum legalista, né? Então, Deus está preocupado com o seu exterior. É com o seu cabelo, é com a sua roupa, é com a sua maquiagem. Eles pensam que é isso que os recomenda diante de Deus. Outros acham que é a comida. Eu preciso comer só essas comidas aqui mencionadas em Levítico. E assim por diante. Eles sempre veem coisas exteriores. Mas essas coisas não nos definem mais. Somos definidos por algo espiritual. Então, a mesma coisa vai ser a marca. Tem um aspecto físico? Tem. Mas o sentido vai ser espiritual. Vai ser uma rejeição das coisas do céu. É uma implicação espiritual, né? Sim, e as pessoas vão saber disso. E elas sabem. E elas vão entender isso. Por isso vão aceitar a marca. Mas eu creio que muitos não vão aceitar. Por quê? Porque logo quando Jesus voltar, a Bíblia fala que ele vai reunir as nações e vai separar bodes de carneiro. Então, quem são os bodes? Os que aceitaram a marca. Meu Deus, se por acaso o Elon Musk abre um processo seletivo no Brasil, pastor Luiz, para escolher um brasileiro para implantar os primeiros chips, não seria a marca da besta, então? Pode implantar Não seria a marca da besta, até porque a Neuralink, né, o objetivo deles hoje, o chip que a gente chama de chip, na verdade, é algo da espessura de um cabelo, né? É o quê? É ligar neurônios que foram desligados. Então, o que eles querem por exemplo, alguém que tornou-se paralítico, instalar isso de maneira que os impulsos possam voltar a passar por aquele lugar, na coluna, e chegar até as pernas, né? Então, veja, o objetivo é esse, puramente médico, né? Mesma coisa acontece com a engenharia genética. A ideia é prevenir doenças, tudo mais. Mas essas tecnologias vão ser usadas depois para um propósito de controle, um propósito maligno. Por enquanto é só comercial, a princípio. Por enquanto Por quê? Porque ele quer ter uma empresa inovadora que vai desenvolver tecnologias para ajudar as pessoas. Eu acabei de ver uma reportagem que o próprio Elon Musk desenvolveu, não sei por qual empresa dele, provavelmente essa mesma, Neuralink, de um óculos
que ajuda o cego a voltar a ter visão. Isso tudo lá com os seus chips da vida, que câmeras, né? Então, mas ajuda bastante as pessoas, vai ajudar. Agora, tem muitas não pessoas. tem implicação espiritual da Por coisa. enquanto, não. Por enquanto, não. Então, por enquanto, se você é um engenheiro nesse nível profissional, bom trabalho, vai em frente. Pastor Aloysio, nesse tempo, voltando ao assunto aí do arrebatamento da igreja, os vencedores serão arrebatados e ainda alguns ficarão aqui na terra, né? Alguns cristãos. E nesse tempo já não haverá ainda graça, porque se algum cristão aceitar a marca da besta, como é que fica essa pessoa? Não, ainda há graça ou já não há mais graça, pastor, nesse tempo? O cristão não pode cometer blasfêmia. É impossível, porque ele já aceitou. Ele já nasceu de novo, ele tem um novo coração. Já tem E outra o marca. espírito dele clama, o Espírito Santo dentro dele clama Abba. Entendeu? Então ele não pode fazer outra coisa, né? Como o Marco está dizendo, isso é uma grande verdade. Ele também já foi selado. Então ele já tem uma marca. Então ele não pode ter outra. Entendeu? Então não existe essa possibilidade. Claro que o diabo gostaria, ele vai tentar, mas não há essa possibilidade. E a Bíblia diz, pastor, que esses dias foram abreviados para que nenhum dos eleitos se perdessem também, né? Então não tem essa coisa de se perder. E haverá graça nesse tempo ou já não? Então a graça pastor? sempre existiu e sempre vai existir. Mas, preste atenção, aqueles 3 anos e meio vai ser o tempo da ira. Hoje ainda não tem ira. Hoje é graça, estendida a todos. Mas naqueles dias vai ser o dia da ira. Mas a Bíblia fala que mesmo no meio da ira, Deus ainda é capaz de ter misericórdia. Amém. Ok? Mas os homens não vão clamar a Deus. Vai ser uma situação de apostasia tão grande que as pessoas vão blasfemar contra Deus. Né? Vão ficar com raiva de Deus, em vez de se arrependerem. É o que está escrito em Apocalipse. Pastor, deixa eu voltar pro chip aqui. Volta pro chip. Eu tô sentindo que o chip vai vender muito. Porque mesmo que mesmo que não tem, se essa tecnologia avança e daqui a alguns anos a gente meio que vai ser forçado a aceitar a tecnologia até para comprar e vender, não tirando o aspecto espiritual que não vai ter ainda. Mas mesmo assim eu não quero colocar isso não. Será que Então a escolha legisladores, né, que creem na liberdade. Exatamente. Não escolha legisladores que vão tirar a sua liberdade. Então eu prefiro votar naqueles que creem que você é livre e que o Estado não tem poder de controlar a sua vida. Então eu voto nesses. Então vote também. Porque se você votar naqueles outros vai que chegar querem isso controlar a sua vida, você não vai ter essa escolha. Vai ser obrigado a fazer coisas que vão contra a sua consciência. Aí é fugir pro deserto, né, pastor? Deserto onde não pega sinal de telefone, não pega nada. No nosso caso, não precisa ter um deserto, não, mas assim, por isso que eu falo, você deveria ter um sítio, uma fazendazinha, né? Aprender a criar um porco, uma galinha, Porque vai Plantar uma chegar. horta. plantar uma Porque horta, vai chegar, porque né, pastor? Porque vai o que chegar. tem de vir virá. É isso. Vamos caminhar então pro final do Escola da Graça Cast agora. O último bloco, Isso Tem Graça. Roda a vinheta. Estamos então caminhando para o final. Só quero te lembrar que você pode seguir o Pastor Aloysio para acompanhar diariamente o conteúdo da Escola da Graça. Siga lá no Instagram, @Aloysio A Silva. O Pastor Aloysio também está no portal escoladagraça.com. E olha só, isso tem graça. Pastor, eu achei que o que os ouvintes mandaram, a gente fez um desafio para a audiência do programa e alguns mandaram algumas perguntas engraçadas. A gente colocou essas perguntas separadas no quadro Isso Tem Graça. E aí o senhor decide segundo a palavra. Está escrito aqui, ó. Pastor Aloysio, disseram que se eu der o dízimo, Deus vai me dar 100 vezes mais. Então já comecei a fazer a conta para dizimar e trocar meu Celta por uma SUV importada. Essa Muito conta bem. funciona, pastor? Então, esse cidadão, ele está vivendo literalmente na lei, no tempo do Velho Testamento. Então, ele está acreditando que o gasofilácio é uma roda da fortuna,
né? E que ele vai colocar lá 1.000 e vai colher 100.000. Então ele acha até que pode cobrar de Deus isso, né? Porque é isso que está escrito. Mas esse pensamento não é o pensamento da graça. O pensamento da graça é que Deus vai te dar mesmo sem você merecer. Então, eu quero muito estimular que você seja generoso, entregue o seu dízimo, mas eu vou dizer para você, mesmo que você não seja fiel, Deus permanece fiel. E se você clamar, ele vai te dar. Amém. Se você pedir, ele vai te conceder. Mas esses raciocínios, né? Eles são próprios de uma mente natural, que ainda não foi transformada pelo Espírito. Me lembro, muitos anos atrás, de um pastor me contar que ele tinha ligado para um membro da igreja 11 horas da manhã. E a esposa falou, ele está dormindo. Ele falou, mas dormindo, 11 da manhã. Aí, quando ele acordou, ligou de volta pro pastor, e o pastor falou para ele, mas espera aí, irmão, você está dormindo até que hora? Né? Que história é essa? E ele então respondeu, ele falou, porventura, nunca lestes? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ganhou. Outras palavras, ele estava dando mais tempo para Deus fazer. Ao dormir mais, Deus tem mais tempo para fazer milagre. Então veja, não é essa a ideia do versículo. Não é estimular você a ser preguiçoso, dorminhoco. É estimular você a descansar, né? Enquanto você estiver dormindo, Deus vai trabalhar por você. Então é preciso ter uma mente espiritual. Mas você sabe, a mente espiritual é a mente que entende a graça. Tem um cidadão, pastor, que a árvore caiu em cima do carro dele. E ele, de repente, quer tirar satisfação com o pastor. Não, isso aconteceu comigo. Foi. Isso aconteceu comigo. Eu me lembro do senhor contando essa história. Alguns anos atrás, teve uma tempestade e caiu uma árvore aqui na T7. Naquela época podia estacionar nessa avenida. E a árvore caiu em só o carro dele que sofreu. Só o carro dele. A avenida inteira, só ele que sofreu. E aí ele veio no domingo seguinte dizer, pastor, tem algo errado. Porque eu sou fiel no dízimo. Não é verdade? Não está funcionando. Não está funcionando. Então tem algo errado. Ele colocou a culpa em mim, né? Ele achou que o problema todo era o solo. Ele estava semeando num lugar ruim. Ele queria colocar a culpa em mim. Mas se ele não colocasse em mim a culpa, ele colocaria em Deus. Ele ia falar, onde é que estava Deus? Porque eu estou cumprindo a minha parte. Eu sou fiel na minha parte. E Deus não está sendo fiel na dele. Então, esse tipo de comportamento legalista só faz tirar o favor da sua vida. Frustra o favor de Deus sobre você. Você precisa de crer que recebe sem merecer. Ah, pastor, então como é que eu faço? A árvore caiu no meu carro, só no meu carro, né? Então, querido, talvez Deus quer te dar um carro novo. Aleluia. Aleluia. E quem sabe não é essa a oportunidade de você pedir para o Senhor ainda algo melhor. Então, quando você crê que é amado, você enxerga em toda circunstância uma oportunidade para ser abençoado. Amém. Às vezes é muito apegado ao Celta. E aí Deus teve que amassar para poder trocar. Esse irmão tem que deixar o Celta debaixo de uma árvore já caiu. Já usa a estratégia. Agora tem uma coisa, pastor. A 30, 60 e a 100. Um plantio não foi tirado. Deus continua cumprindo com o plantio. Não é barganha, mas tem ali a... Não é barganha. A semeadura não é barganha. A semeadura é fé. Quando um lavrador semeia, ele não tem certeza se vai germinar. Ele não tem certeza se vai chover. Ele não tem certeza de nada. Ele faz aquilo por fé. Então Deus, para te abençoar e te prosperar, na nova aliança, continua tendo essa semeadura. Paulo diz, quem semeia pouco vai colher pouco. Quem semeia muito vai colher com fartura, né? Essa é a graça de Deus. Por que é graça? Porque você nunca colhe o tanto que planta. Você planta um grão de milho, você vai colher no mínimo uma espiga, com 600 grãos. Então veja, é muita graça, é muita bênção. Então deveríamos ficar contentes quando temos oportunidade de semear. Aleluia! Eu acho que essa escola da graça, pastor, precisa ganhar ainda mais braço. 1 hora foi pouco para nós aqui, como está sendo desde a estreia. Pastora Luiz, eu vou dizer, pastor,
por favor, venha sempre toda semana, porque depois que a gente ficar acostumado com esse encontro semanal, vai ficar difícil não acontecer. Estamos, como você disse, quarta-feira que vem, chega terça, chega quinta e não chega quarta. Então, Okay. semana que vem temos um encontro marcado, né, pastor? Sim, com certeza. Venha participar conosco, venha com o coração aberto, sua vida vai ser transformada. Aleluia, que honra poder ter passado essa hora com o pastor e os nossos queridos pastores. Pastor Marcos da Cruz, muito obrigado, pastor. Amém. Obrigado, pastora Luiz, Guilherme Rigonato, cada um dos irmãos que nos acompanharam aqui na Escola da Graça Cast. Pastor Marco Aurélio, um forte abraço, pastor. Amém. Muito obrigado, pastora Luiz. Que alegria poder estar aqui na mesa com o senhor, juntamente com os demais pastores. Um abraço aí para todos. Pastor Marcos Mota, que amanhã está pela manhã no nosso programa Fé para Mudar a História. Um abraço, pastor. Um abraço, pastor Guilherme, um abraço, pastora Luiz, muito obrigado por essa oportunidade de participarmos, né, desse cast da graça do Senhor. Você é poderosíssimo. Obrigado, pastor Aloysio. Que honra podemos passar essas horas com o senhor aqui. E você que não segue o pastor, siga no Instagram, @Aloysio A Silva. O pastor, inclusive, está subindo muitos conteúdos diários ali no Instagram. E entre no portal escoladagraça.com para ser ainda mais abençoado. Quarta-feira da semana que vem, nos encontramos nesse mesmo horário. Até lá.